Natal está chegando e dessa vez você vai fazer diferente dos anos anteriores. Você vai se prevenir, vai se preparar muito antes para que no dia do Natal você tenha peças lindas para oferecer para o seu cliente. E pensando em te ajudar nessa empreitada, eu vou te ensinar três peças, exatamente três peças que você pode tanto vender separadamente como formar kits lindos e maravilhosos, super úteis para suas clientes ficarem deslumbradas. Vem comigo. Nós vamos começar aqui riscando as peças. O que você vai fazer? Para agilizar o seu processo, você vai colocar o avesso do tecido principal para cima, riscar no fundo dele. Para a carteirinha, você vai riscar aqui a medida de 30 centímetros. Olha só onde está a auréola do tecido. Então, a altura dela vai ficar rente à auréola do tecido. Então, 30 centímetros por 14 centímetros. Nesse caso, eu não estou me preocupando com a direção do desenho, porque ele é um desenho que vai para todas as direções. Mas se no seu caso for ficar de cabeça para baixo alguma parte na frente, você vai ter que cortar a frentezinha dela e virar para que isso dê certo. Então, é melhor, a princípio, enquanto você está aprendendo, que você escolher esse tipo de tecido que não tenha direção. Então, eu já posicionei aqui a parte de cima e o forro, já com o direito para cima. E aí, eu vou cortar já de uma vez só a parte externa da carteirinha e o forro dela. Aqui eu vou fazer o mesmo processo com a necessaire higiene. Então, ela tem aqui a medida de 24 por 24 centímetros e eu dei uma arredondadazinha nas laterais. E a necessaire, ela vai ter duas cores. Então, o que eu fiz? Eu cortei a parte da frente dela inteira, a parte estampada, né? Que é a parte floral. E aí, eu fiz 30 centímetros por 25 centímetros. Não é o tamanho total dela, tá? É só a parte floral. A outra parte de baixo, que vai ser a basezinha dela, a gente vai cortar separado. Então, como eu vou cortar essas três peças de uma vez só, eu já montei aqui. E quando você colocar essa sobre o outro tecido, você precisa observar se está pegando totalmente o tecido de baixo, para você não ter prejuízo aqui. E aí, nós vamos cortar rente aqui e já cortar as três peças de uma vez só. Como o vídeo ia ficar muito longo se eu colocasse as três peças em um vídeo só, eu coloquei 3 vídeos separados. Assim você pode fazer cada peça por vez e voltar a quantidade de vezes que for necessário sem ficar cansativo. Agora que eu já cortei as partes principais, eu vou cortar aqui, ó, a minha basezinha da parte da frente e de baixo. Ela vai ter 25 centímetros por 15. Eu nem risquei aqui porque já é a largura da minha régua. Agora, só ajeita aqui o outro lado. Prontinho. A parte de cima dela, eu vou dobrar aqui, ó. Vou cortar o meio. Aqui ela tem 25 centímetros e aqui ela tem 30. Então, eu vou cortar aqui, ó, 15 por 25, que é onde eu vou fazer a junção com a parte estampada. Pronto. Aqui a frente da necessaire, o forro da necessaire aqui. E eu vou cortar o fundo desse forro de dentro, um azul marinho escuro. Então, eu vou botar aqui também 15 por 25. Pronto. Vou fazer o mesmo processo com a outra parte, que é o forro da necessaire. Eu marco aqui o centro.
aqui é 15 por 25. A mesma medida do lado de fora. Vou cortar. Agora, a gente vai cortar as divisórias do kit de higiene. No kit de higiene, eu vou cortar aqui. Eu tô usando aqui tela vôlei ou filó de armação. Você pode usar que fica legal também. Eu vou usar aqui a tela vôlei na medida de 10 centímetros por 24 centímetros. Também não vou marcar, porque na régua aqui dá pra fazer tranquilo. Então, 10 centímetros por 24, 2 vezes de 10 por 24, para fazer a parte de dentro. O bom é que você pode aproveitar os retalhos do filó, os retalhos da tela vôlei tranquilamente e fica muito top. Até porque retalho é tecido, né, gente? Não é porque é retalho que a gente vai dispensar. Vou tirar só uma pontinha que ficou aqui a mais. Prontinho. Para fazer a aba, você vai fazer um quadrado de 16 centímetros por 14. Vai dobrar ao meio e vai fazer essa curva em uma das dobras. Então, essa parte aqui fica reto e essa parte de baixo fica curvada. Por que que você dobra ao meio? Para ficar exatamente igual. Quando você dobra ao meio, já fica esse vinco aqui. Então, você vai medir aqui, ó, 1,5 centímetro, 1,5 centímetro. Então, são 3 centímetros de ponta a ponta e 1 centímetro do meio daqui para o meio daqui. Aí, é só você unir aqui numa curvinha e você vai ter essa parte onde vai ficar o fecho. Na hora de cortar, você vai fazer o mesmo processo que a gente fez na parte da frente. Você vai cortar 2 vezes, uma vez no principal, uma vez no forro. E se você quiser deixar essa parte também durinha, uma vez na manta R1. Mesmo processo da frente, a parte da frente da peça eu vou botar como um avesso para cima, a parte do forro como direito para cima. Vou posicionar o meu molde aqui e vou riscar já arredondadozinho, que vai ficar mais fácil para eu fazer o acabamento dele. Vou marcar aqui também a abertura, onde eu fiz aquele riscozinho para a entrada do fecho. Agora é só cortar. Eu vou separar primeiro aqui do tecido maior, para não correr o risco de sair do lugar. Separei. Agora eu vou cortar aqui, ó. Prontinho. Para fazer o fechozinho, eu vou medir aqui, eu dobrei aqui o meu tecido e vou colocar aqui, ó, 14 centímetros por 4, que é uma largura legal. Deixa eu mudar a posição. Agora, a gente vai cortar a manta R1. Para cortar a manta R1, eu vou posicionar o meu tecido, deixando uma sobrinha nas laterais, ó, de cerca de 1 centímetro. E vou cortar com a tesoura, não precisa ser uma medida exata, só mesmo deixando essa sobrinha. Vou cortar ao redor, deixando essa sobra para que eu possa prender um ferro. Lembrando que todas as partes que vão com manta são as partes de fora da peça, não é necessário você fazer isso no forro, a menos que você queira usar a manta R2. Aí você já vai colar junto a frente e o forro, e ao invés de você colocar o forro solto, você fecha com viés. Para fazer a nécessaire, eu vou me lembrar que eu cortei a frente dela em 3 partes, então eu vou ter que juntar, ou eu junto logo na máquina, já deixo tudo certinho,
Ou eu venho aqui e faço o seguinte, ó, eu coloco aqui as 3 partes, deixando aqui 1 centímetro, que é o da costura, 5 milímetros, aliás, e faço esse processo aqui, ó. E eu não recomendo que faça, eu estou fazendo para que o vídeo fique mais rápido. Então, é interessante que antes de fazer isso aqui, você prenda as partes, para você ter uma medida mais exata e não tenha prejuízo na manta. Pronto, agora nós temos a manta das 3 peças e vamos começar o processo de fechamento delas. O nosso próximo passo é unir as partes que vão ser coladas na manta. Como o meu tecido estampado não tem direção, qualquer direção que eu colocar aqui vai ficar legal. Então, eu vou pegar aqui a parte de baixo, vou colocar direito da parte de baixo com o direito da parte de cima. E nós vamos passar uma costura unindo essas 2 partes. Retrocesso no começo e no final, sempre que você for unir 2 partes de uma peça. Unindo essas 2 partes, eu vou virar do meu lado direito agora e vou jogar, ó, a costura para o lado da parte de baixo, para que essa parte aqui fique sobre essa. Então, eu vou dar uma vincada aqui, ó, e vou passar uma costura rebatendo essa parte aqui. Lembrando que sempre é bom utilizar a linha da mesma cor da parte que for ficar por cima, então vai ficar assim, ó. Bem rente a emenda. Vamos fazer o mesmo processo agora do outro lado. Eu vou pegar a parte de cima e botar sobre a parte de baixo, direito com direito, unindo as 2 partes aqui, dar um retrocesso no começo e no final. Eu estou usando aqui medida aproximada de 5 milímetros, que é a medida exata do pé calcador da máquina. Vou fazer o mesmo processo, vou pegar essa costura e jogar para a direção do centro. Dar uma vincada para ficar mais fácil você dar esse acabamento aqui. E vou colocar aqui a distância da minha costura de 3 milímetros aproximadamente. Fiz isso, vou fazer o mesmo processo com o forro. No forro eu vou fazer o oposto porque eu não quero trocar de linha. Mas o ideal é que você use esse aqui sobre os outros, como a gente fez na frente, e use aqui a linha azul marinho, tá? Como eu quero manter a mesma linha rosa, para não ter... E também vai ficar por dentro, então não faz tanta diferença qual parte vai ficar por cima. Unir também aqui direito com direito, mesmo processo, exatamente igual, só que nesse aqui, o azul marinho vai ficar no centro. Vou usar outra parte aqui. E nessa parte do azul marinho de baixo, que eu vou fazer agora, eu não fecho totalmente. Eu vou deixar mais ou menos aqui 4 dedos no centro para que eu possa desvirar minha peça. Então, eu vou dar um retrocesso aqui no começo. Um retrocesso aqui. Vou pular aqui 4 dedos aproximadamente, é o equivalente a 6 centímetros na minha mão. Retrocesso no final e vai ficar assim, ó. Pra gente poder, na hora de desvirar essa peça, a gente ter um espaçozinho. Vou fazer o contrário do que eu fiz na outra. Eu vou jogar o excesso de costura pra dentro dentro do rosinha, que é a parte de cima. Só porque eu quero rebater com a rosa, tá? Mas na parte de fora é interessante que você faça como a gente fez na outra. E esse retrocesso eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou dar o retrocesso só até aqui e só até aqui. E esse outro retrocesso eu só dou
no final, que é depois que eu desvirar a minha peça. E eu só vou dar ele aqui agora porque fica ruim depois para você pegar essas pontas. Então, só até a parte onde a gente fez a abertura, pulo ela e recomeço na outra ponta. Prontinho, agora a gente vai prender essa parte aqui na manta, que já tá cortada, a gente já cortou junto. Sempre quando você for usar o ferro para prender tecido em manta, você vai colocar a cola para cima. A manta R1, ela tem um lado fofinho e um lado mais crespo. Esse lado crespo é o lado da cola, você vai colocar ele para cima. O avesso do meu tecido vai ficar para baixo. Eu vou posicionar o meu tecido centralizado para que tenha umas sobrinhas nas laterais. Vou pegar o meu ferro na temperatura de algodão, que é o meu tecido, é de algodão. Se você for usar um cetim, uma seda, você vai usar a temperatura adequada para o tecido que você está usando. Sempre quando eu for colocar é do centro para as bordas, do centro para as bordas e assim por diante. Você vai prendendo sempre do centro para as bordas. Eu já prendi aqui o meu tecido na manta, agora eu vou pegar a minha régua, vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar de um lado a outro, só que eu não coloco meio com meio. Eu coloco ele numa distância assim, cerca de 2 centímetros da ponta, e o mesmo processo do lado de cá. E aí eu vou passar uma costura reta. No meu caso, como o tecido é escuro, eu vou usar o giz de alfaiate nessas partes mais escuras aqui. E vou usar a minha canetinha fantasma na parte mais clara. E vou marcar aqui, ó, a cada 3 centímetros, uma linha dessa. Giz de alfaiate na parte escura. Se você tiver a caneta branca, caneta fantasma branca, pode ser também. Mais 3 centímetros. Então, nós vamos fazer esse processo aqui no tecido inteiro, essa marcação. Eu estou usando aqui uma régua, ela tem 60 centímetros por 15 e ela já tem umas marcações centrais que vão me ajudar nesse processo para que eu centralize uma linha e saiba exatamente quantos são 3 centímetros após. Esse tipo de régua vai te ajudar demais. Vou fazer o mesmo processo agora virando o outro lado. Sempre é bom você começar pelo meio para ficar certinho os seus balãozinhos. Lembrando, amor, que você vai ter acesso aos outros 2 vídeos que são o complemento desse para que você possa ter um kit completo para oferecer para sua cliente. E esse kit dá para todo tipo de cliente, inclusive para você adaptar para enxoval de bebê, que é onde eu mais vendo. Feito isso aqui, agora a gente vai passar a costura por cima de todas essas linhas. Agora a gente vai passar uma costura em todas essas linhas que a gente marcou. Lembrando que, como a intenção é prender o tecido na manta, é interessante que você comece sempre do centro para as bordas, para que não aconteça de alguma dessas partes ficar embolada. Então, você vai começar do centro para as bordas nessa primeira linha e a restante você pode ir na ordem que você desejar, dessa forma. A primeira já foi. Aí eu viro, já tem uma marcação aqui, eu aproveito essa marcação. Viro novamente e já pego essa próxima marcação que está aqui perto. Posiciono. E vou seguindo na linha, ó. Fazendo todas as partes dessa forma. Com meu matelacê todo pronto, agora eu vou voltar pro ferro na mesma temperatura que eu prendi o tecido na manta e vou passar o ferro para apagar as marcações que eu fiz de caneta e de giz e esse tecido ficar lisinho. Já passei o ferro, já tirei as marcações, refilei o tecido e antes de refilar eu dei uma costura, ó, ao redor todinho para que essas pontas ficassem seguras na manta e facilitassem na hora do corte. Eu vou usar aqui o zíper de metro, o zíper mais largo, cursor
para a numeração do zíper que eu vou usar e o forro da minha necessaire. Como eu vou prender essa peça? Eu vou colocar aqui, ó, o direito, que esses dentinhos mais altos têm uma elevação, o lado do avesso não tem, então o lado direito eu vou colocar para baixo, em uma das pontas, vou reservar esse cursor agora, nós não vamos usar ele ainda. Deixei aqui, ó, a minha necessaire da parte da frente com o direito para cima, o meu zíper com o direito para baixo e o meu forro vai ficar com o direito para baixo sobre esse zíper. E aí a gente vai fazer um sanduíche unindo, ó, essas três partes, zíper, forro e parte da frente. Vamos dar um retrocesso aqui no começo, um retrocesso aqui no final. Quando tem sanduíche assim, é bom você sempre verificar se todas as partes estão sendo costuradas, para que nada fique solto aí. Prendi essa parte, agora eu corto o excesso do meu zíper. Isso aqui vai te ajudar a economizar zíper. Vou abrir o meu zíper aqui, ó, tirar dos lados dele e colocar na outra lateral. Antes de fechar a necessaire, eu vou colocar a minha etiqueta aqui. Vou colocar aqui 1,5 cm aproximadamente, centralizado aqui. Porque depois fica mais difícil, quando você coloca o forro, fica mais difícil de você colocar essa etiqueta. Dá até pra você colocar, mas na hora de você virar, pode ser que ela te atrapalhe um pouco. Então, coloca a etiqueta agora, para facilitar a sua vida em um dos lados. Agora sim, a gente volta, coloca o zíper, não se esqueça que o dentinho do zíper tem que ficar para baixo, virado para o centro, quando você tirar essa parte aqui. Então, ó, direito do tecido para cima, do tecido de fora, o dente do zíper para baixo, virado para o centro da peça, para que você tenha esse espaço de costura aqui. Venho com o meu forro e faço o mesmo processo do outro lado, sempre ajeitando, porque como a manta faz o tecido da frente encolher um pouco, pode ser que o forro fique um pouco maior. Então, você vai precisar tirar essa diferença para não ficar com esse forro embolado dentro da necessaire. No meu caso aqui só ficou 3 milímetros maior, então dá para eu fechar sem precisar tirar esse excesso. Agora que eu prendi o forro e a frente, eu vou virar essa peça. Vou rebater esse zíper, ó, vou dar uma puxadinha assim, ajeito bem aqui a costura, para eu rebater para essa costura de dentro aqui não correr o risco de ficar batendo no zíper. Então, vou ajeitar bem, deixar ela bem rente dos dois lados e vou passar uma costura aqui, ó, cerca de 3 milímetros da borda do zíper. Sempre ajeitando, dando uma puxadinha, para ela ficar bem ajeitadinha. Nesse caso aqui não precisa de retrocesso, olha como ficou lindinha. Tirar esse fiozinho sobrando, olha como fica linda. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. E aí ficou assim. Agora a gente vai juntar essas duas partes no centro. Você vai olhar a direção, ó, a sua etiqueta. Se você for personalizar, você tem que colocar de uma forma que a parte personalizada fique para frente, sua etiqueta no fundo. Se você não for personalizar e querer colocar sua etiqueta na frente, aí você vai posicionar assim, o zíper sempre entrando da direita para a esquerda. Então, o cursor você vai colocar da direita para a sua esquerda, com a necessaire nesse formato aqui. Sempre deixe rente essa parte com essa, para que não dê diferença no final, na finalização de sua peça do outro lado. Até você ouvir um estalozinho. Quando você ouvir o estalo, é porque encaixou certinho. Aí é só puxar o seu zíper. E aí deu tudo certo. Aqui eu vou colocar o zíper, o cursor, só até aqui, ó. Cerca de 2
de 2 a 3 dedos da ponta para facilitar na hora de eu virar. Eu seguro para o zíper não abrir e desviro a minha peça novamente. Só que eu vou desvirar assim, ó, vou jogar o forro por cima da minha mão. Vou fazer esse processo aqui. Prontinho. Feito isso, eu vou ajeitar, agora eu posso soltar. E nós vamos nivelar aqui, ó. Essa parte aqui tem que estar rente com essa aqui. A gente vai passar uma costura dela pra ponta. Não precisa de retrocesso aqui. E vou passar uma costura do centro pra ponta do outro lado. Eu virei ela. Vou fazer o mesmo processo, ó, frente com frente, sendo que o zíper vai ficar para o lado do forro, não se esqueça desse detalhe. Então, frente com frente nivelado, vou passar uma costura dela para a ponta. Cuidado para você não deixar o cursor muito próximo aqui à ponta e acabar você costurando por cima. Mesmo processo do outro lado. Corta os excessos do zíper. E agora a gente vai marcar a nossa caixinha de leite. Quando você for fazer sua caixinha de leite, você tem que ter em mente o seguinte: a medida de cá é rente com a borda e a medida de cá é rente com a costura. Então, se você colocar ela rente com a borda aqui, vai dar diferença, ó. Vai ficar 3 centímetros desse lado e 3,5 centímetros desse. Se você for botar com 4 centímetros, por exemplo, ó, tá vendo aqui, ó, a costura vai comer 5 milímetros. Então, vai ficar 3,5 aqui e 4 centímetros do lado de cá. Isso não é legal. Então, tem que ficar a mesma medida aqui e aqui. Você vai cortar, vai posicionar aqui, ó, 3,5 cá e 3,5 cá. 3,5, 3,5, agora tá certinho. Você vai passar um risco aqui e aqui, marcando essa caixinha de leite. Risquei, cortei aqui. Sempre quando você for cortar a caixinha de leite, tenha cuidado para você não ultrapassar a medida para dentro da peça. Então, você vai cortar sempre rente à linha que você marcou. Eu cortei aqui os 4 cantos e vou dar um retrocesso em cada canto, para que na hora de eu fazer a costura lateral, não acabe soltando aqui. Só nos cantinhos onde tem costura. Na parte onde não tem costura, que é lisa, não tem necessidade. Prontinho. Feito isso, eu vou colocar minha mão aqui dentro. Vou abrir, ó. Ela tava assim, eu abri, uni aqui as partes. Sempre tenha certeza que todas as partes de tecido estão presas, porque às vezes com a manta pode acontecer de você deixar escapar uma partezinha do lado direito ficar aberta. Vou passar uma costura reta aqui, unindo essas partes, dando retrocesso no começo e no final. Costura normal com pé de máquina. Sempre ajeitando para não ficar torto. E vai ficar dessa forma, vamos fazer nos 4 cantos. Agora que eu já fechei os 4 cantos, eu vou procurar aqui a minha aberturazinha. Meu zíper já está aberto, eu venho com a minha mão, eu não vou colocar a mão toda, não tem necessidade. Eu coloquei aqui só 3 dedos, venho com a outra mão e empurro aqui, ó, da ponta pra dentro. Você não sai puxando tudo de qualquer jeito, você vai desvirando com a mão e puxando com a outra. Desvira com uma e vai segurando com a outra, para que não embole e não rasgue o seu tecido. Vou tirar só. Esse mesmo modelo você pode fazer em sintético. Só muito cuidado na hora de desvirar, porque se o sintético rasgar, fica mais difícil para você
reparar essa questão. Vamos ajeitar aqui as pontas, ó, deixa sempre bem certinho. Confere também se tá tudo fechadinho. Essa é a hora de conferir, porque depois que você fecha aqui, não tem retrabalho. Tudo certinho. Agora eu vou fechar essa parte. Jogo tudo pra dentro. Sempre ajeite bem pra não ficar torto. E pronto, a nossa necessaire está prontinha. Só ajeitar agora. Pra tirar as fotos. Empurra as pontinhas do zíper pra lateral. Nossa primeira peça do kit está pronta, ó. E agora a gente vai fazer a segunda.